Olá, amigo. Que a bênção de Jesus o envolva com carinho nesta hora, trazendo alegria, paz e salvação. Há décadas atrás, vivia bem no coração do Íria Ocidental uma tribo selvagem chamada Yali. Com quase nenhum contato com a civilização, era dirigida por feiticeiros selvagens. Em 1966, Jequargo e Bonkuk, dois jovens cristãos nativos, fizeram uma longa viagem pela região com o propósito definido de atender algumas pessoas que haviam manifestado interesse em ouvir o Evangelho. Acontece que esse interesse não era verdadeiro. Na verdade, o que eles queriam era envolvê-los numa emboscada, com o fim de tirar-lhes a vida. O fato é que os dois rapazes foram barbaramente assassinados. Deus, no entanto, continua trabalhando os corações. E anos mais tarde, houve uma mudança na vida daquelas pessoas. Elas abriram a alma a Cristo, experimentaram a compreensão dos seus erros e ignorância no passado, bem como um profundo arrependimento pelos seus pecados, especialmente por terem tirado a vida dos dois missionários. Como poderiam demonstrar arrependimento? Simplesmente se lamentando, decidiram que deveriam fazer mais do que apenas isto. E assim, enviaram como presente 3 porcos aos familiares de um dos jovens e 4 aos parentes do outro mártir. Esta era a sua maneira primitiva de dizer: estamos tristes por causa dos assassinatos que cometemos. É claro que os habitantes da tribo não estavam comparando a vida de um homem com a vida de um porco, mas também não podiam conceber a ideia de arrependimento sem atitude. E esta compreensão fez com que lá no passado se perpetuasse entre algumas tribos do Íria Ocidental a prática dos chamados porcos do arrependimento. Deixando os porcos de lado, pensemos um pouquinho, amigos, sobre arrependimento. O que é arrependimento? Muitos pensam que arrepender-se é a pessoa descobrir que errou. É certo que arrependimento envolve isto, mas é muito mais que isto. No grego, em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra que aparece para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de atitude interior. E que mudança é esta? É a troca de uma atitude de independência para uma atitude de dependência, da atitude de rebelião, do eu faço o que eu quero, para a atitude de submissão, eu pertenço a Deus, para fazer a vontade de Deus. Quando mudamos a nossa atitude para com Deus, mudam também os nossos atos. Portanto, arrependimento não é apenas tristeza, é acima de tudo atitude. Atitude que nos leva não a enviarmos presentes a Deus como os pagãos de nossa história, mas abrimos o nosso coração em sincera oração de confissão e busca de perdão. É voltarmos para Deus em busca de auxílio que verdadeiramente carecemos, para dar meia volta em nossa vida em busca de um novo caminho, com novas atitudes, com novos pensamentos, com novos sentimentos que expressam não o que nos agrada, mas o que agrada o coração do nosso Pai Celeste. Às vezes, as pessoas pensam que somente os pagãos, os perdidos, os degradados, os bandidos, os pecadores irrecuperáveis precisam de arrependimento e perdão. Porém, a palavra de Deus é clara em afirmar que até mesmo os fiéis membros da igreja necessitam disto. Aliás, Jesus deixou bem claro que às vezes a religiosidade é uma capa atrás da qual muitos pensam que se escondem. Referindo-se aos ortodoxos de seus dias, Cristo chamou de sepulcros caiados, raça de víboras. Disse mesmo que pecadores discriminados, como as prostitutas e os publicanos, estão mais suscetíveis à salvação do que os expoentes da religião. E sabe por quê? Porque independentemente do cargo, independentemente da função que ocupamos, todos nós partilhamos da mesma natureza que o pecado degenerou. E sem Cristo, sem a graça, sem a contínua ligação com Deus, nós somos apenas miseráveis pecadores. Eu preciso constantemente de arrependimento, de perdão, de graça. Como Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero praticar, esse está sempre presente, me atormentando.
mas graças a Deus ainda existe esperança. Esperança para mim e para você. Na Bíblia, em 2 Crônicas 7, verso 14, lemos assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é maravilhoso? Deus não nos pede que sejamos perfeitos, que não tenhamos nunca pecado. Pede apenas que sejamos humildes, que oremos, que o busquemos, que nos convertamos dos nossos maus caminhos. E então Ele nos garante perdão, restauração, cura. Será, amigo, que neste momento o seu coração, a sua alma, não está precisando dessa maravilhosa graça de Jesus? Você tem sido atormentado pela percepção e lembrança de que a sua vida não tem sido exatamente o que deveria ser, que a sua vida tem entristecido a Deus com palavras, escolhas, atitudes. Note que não estou falando de religião, de capa, de exterior, mas de relacionamento, de intimidade, de comunhão. Busque a bênção de Jesus hoje, agora. Humilhe-se diante dele, chore se necessário, rasgue a sua alma aos pés da cruz do Salvador e ele te dará a paz. Que Deus te abençoe.